Olá pessoal, aula de geografia, tá? Vamos esquecer os assuntos anteriores, esquecer entre aspas, tá? Mas esse assunto que a gente vai ver hoje é o que entra já para a prova, tá bem? Dessa unidade, tá? O assunto de hoje vai ser produção extrativa, né? Os meninos que foram meus alunos no ano passado não vão ter dificuldade nesse assunto porque a gente já viu esse assunto no ano passado. A gente só vai recapitular, tá? Mas os meninos que não foram, então preste atenção aí. E os que não se lembram do ano passado, preste atenção agora para poder, tá certo, dar o feedback aí na memória, tá bem? Então vamos começar aqui. Vê, eu comecei colocando assim, tá? A introdução. A sobrevivência do ser humano sempre esteve ligada à capacidade de transformar os elementos naturais em produtos que pudessem atender suas necessidades, tá? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá na pré-história, né, a gente já viu os primórdios, né, os nossos antepassados, a gente viu que eles tinham uma necessidade, né? Eles primeiro, né, eles viviam de uma maneira, né? Que maneira era essa? Eles viviam em árvores, depois eles foram evoluindo, desceram das árvores, foram morar em cavernas, mas aí eles tiveram uma necessidade que era de procurar o alimento. Então eles produziram, tá? Eles começaram a produzir formas de como atender essa necessidade deles, tá? Como seria essa forma? Eles começaram a trabalhar. Trabalhar em quê? Tá? Em armas que pudessem, né, atender suas necessidades de matar aquele animal para ele poder se alimentar. Vamos dizer assim, em instrumentos que pudessem também, né, atender às suas necessidades na plantação, né, na agricultura. Então, a gente vai ver, tá? Essa questãozinha aí, tá bem? Principalmente nessa questão de atender às necessidades, né? De atender suas necessidades, teria sido a forma, tá certo? Como ele desenvolveu o trabalho, tá bem? Então, o trabalho, né? Quando ele inventou o trabalho, que a gente também já viu isso, né? Ele verificou nessa invenção do trabalho, né? Nessa criatividade que ele teve, ele verificou que eu vou distribuir as tarefas, né? Enquanto eu sou homem, né? E as mulheres, elas vão fazer outras coisas, né? Os homens caçavam, as mulheres, elas ficavam tomando conta, né? Do lugar, né? Tomando conta também das crianças, vamos dizer assim, plantando, né? Então, as atividades dela era mais voltada para a segurança delas, né? Já que eles iam para caça e naquela época caçar o animal era muito mais perigoso, tá bem? Então, eles deixaram a mulher, né, a cargo das atividades mais, vamos dizer assim, não eram mais fáceis, tá? Mais protetora, tá? Então, quando ele faz essa separação, ele cria o trabalho, tá? Por que que ele faz isso? Porque antigamente, tá? Uma pessoa sozinha fazer tudo não gerava, vamos dizer assim, produtividade, né? Enquanto eu estava fazendo somente eu fazia uma coisa, isso não gerava produtividade. Então ele determina, vamos fazer isso, você faz aquilo, e cada um, tá certo, produzia. Então o trabalho, tá? Ele vai gerar ao mesmo tempo, tá? O aumento das atividades, né, de trabalho, é justamente isso que eu tô falando. Uma pessoa só fazer tudo ao mesmo tempo ia determinar muita carga de trabalho e não ia sair do lugar. Então, é diferente, tá, de eu fazer, né? Eu tô lá em casa, arrumando a casa, então eu começo de 8 horas, eu vou terminar de 5 horas da tarde. Se eu tiver ajuda, né, então esse trabalho ele vai ser reduzido para meio-dia. Tá bem? Então veja aí, nesse caso, tá, vai ser a mesma coisa. Enquanto eu dividi, né? Os homens caçavam, as mulheres elas faziam a agricultura. Então eu já me livrava dessa questão da agricultura e eu só tinha que trabalhar, né? De caçar. Então vai ter essa questão. Se eu fizesse tudo ao mesmo tempo, eles nem iam ter a agricultura e nem iam ter a caça, tá ok? Então vê só. Outra coisa também, a exploração, tá certo, mais eficiente de energia, né? Isso com o tempo, claro que
tá certo? A passar do tempo, isso aqui não tá mais na pré-história. E o trabalho ele também vai trazer o avanço da tecnologia, tá bem? Claro que hoje a nossa forma de trabalhar, ela é totalmente diferente da forma de trabalhar lá na pré-história, né? Por quê? Porque a gente teve esse avanço tecnológico e também teve a exploração eficiente da energia, né? A luz elétrica pra gente foi, vamos dizer assim, o grande boom, tá? O grande diferencial. Por quê? Porque ela também vai trazer esse avanço na tecnologia, tá? Então vamos lá, já que a gente está falando de produção extrativa, né, de que o homem extraía da natureza porque caçar, tá? Caçar e fazer agricultura é uma forma de extrair, tá? De extrair, porque quando a gente fala extrair é o que? É tirar. Né? Quando você vai caçar um animal, que você mata um animal para comer, você está fazendo o que? Extraindo ele da natureza, tirando ele da natureza. Tá? Então vamos para cá. Vamos primeiro para a chamada atividade extrativa, tá? Que a atividade extrativa é o que? É justamente essa extração, né? A coleta que você faz, tá? A coleta, a retirada, tá bem? Então, a atividade extrativa, ela consiste na coleta, tá? É isso que eu tô falando, na coleta, na retirada dos recursos da natureza, tá? E quem faz isso é o homem. Tá bem? Então, quando você tira da terra a agricultura, né? Quando você tira o animal da natureza, aí é a caça, tá? Ok? Então, vê só. A gente tem, tá? A atividade extrativa, feita eu estava dizendo, né? Que é a coleta dos recursos da natureza, né? Pelo homem, né? Através do homem. Aí eu botei aqui, observação. É provável, tá certo, que essa atividade extrativa, ela tenha sido a primeira, né? Por que que eu tô falando isso? Porque lá na pré-história, a gente voltando para a pré-história, saindo um pouquinho aqui da modernidade, a gente vai ver que o homem, tá? O homem primitivo, ele deixa de ser, né, nômade, né? Nômade, que ele viajava bastante, e ele se torna sedentário quando ele faz o quê? Quando ele descobre, tá? A agricultura. Tá bem? Então, essa atividade extrativa, que a agricultura é uma atividade extrativa, tá bem? É isso que a gente vai ver mais adiante, ó, como o caso da agricultura e da pecuária. Primeira, tá certo? A primeira coisa que ele faz é agricultura, tá ok? Depois é que ele vai fazer o quê? O domínio do animal, tá? Do animal doméstico. Ele verifica que ele consegue já domesticar alguns animais. Então, está classificada, tá certo? Está classificada em, ou seja, a atividade extrativa, ela pode ser, tá? Faltou botar o acento, desculpa. Ou seja, a atividade extrativa, ela pode ser, tá certo? Vegetal, animal e mineral. Hoje a gente só vai ver a vegetal e a animal. Mineral fica para a próxima aula, mas ela pode ser dividida dessas três formas aqui. Tá? Eu posso tirar da vegetação, eu posso tirar, tá certo, o animal, né, através da caça e da pesca, né, e eu também posso retirar da terra, tá, que são os minérios. Então, vegetal, animal e mineral. O nome atividade extrativa vegetal já tá dizendo, tá? Eu vou tirar de onde? Da mata, tá ok? Da floresta. Então, eu botei aqui, ó, consiste na retirada, tá certo, dos recursos vegetais da natureza, como por exemplo, né, a madeira que vai ser explorada, tá, que vai ser retirada, né, das florestas para fazer o quê? Normalmente, tá, o pessoal utiliza muito, né, a retirada de árvores para fazer a retirada da celulose, que a gente já tinha comentado isso. A celulose, ela é uma espécie de seiva, né, da qual se faz o quê? Se faz o papel, né? Mas eu só uso a árvore para fazer a retirada, para fazer o papel, não. Para eu retirar a celulose para fazer o papel, claro que não. Eu utilizo, tá certo? É por isso que eu botei aqui, etc., né? A madeira para fazer carvão, tá? Para fazer casas, tá? Para construir pontes, né? Tem ponte que é feita de madeira em alguns lugares, tá? Para fazer canoas, né? Então,
é uma infinidade de coisas aí que dá para fazer a madeira, tá ok? Então ela não só é retirada, tá? Não é só retirada essa celulose para fazer o papel, tá? Então vê só, a gente sabe que a retirada dessas árvores em grande quantidade, tá? A gente chama isso de retirada indiscriminada, ela pode, tá? Ela pode não, ela causa grandes danos à natureza, né? Então tem empresas que trabalham de forma responsável, fazendo o quê? Eu vou, por exemplo, tá? Essas empresas que trabalham em resma de papel, né? Então elas plantam o eucalipto, elas plantam, vamos dizer assim, a cada 150, tá certo? A cada 150 plantas é retirada 50. Então se eu vou desmatar 50, tá? Eu tenho que plantar 150, tá? Porque é o tempo que ela vai crescendo. Já tem gente que não faz isso, tá? Que tem essa responsabilidade, né? De eu vou retirar 50, vou plantar 150. Não tem isso. Então, eles pegam, desmatam a natureza e aí a gente vai ficar com um dano muito grande na natureza, tá? Então, a gente vai agora para a atividade extrativa animal, que é o quê? É a retirada de recursos da fauna, tá? Vegetal é a retirada dos vegetais da natureza, como por exemplo as árvores, né? No caso da extrativa animal, consiste na retirada da fauna. Fauna são os animais da natureza, né? Como por exemplo, né, a caça e a pesca, tá ok? A caça e a pesca. A gente vai ter, ó, a pesca. Aqui eu não tinha falado, não foi que a primeira, tá? A primeira atividade extrativa tinha sido a agricultura. Aqui tá certo a pesca, na questão da extrativa animal. A pesca ela vai apresentar maior projeção no mundo. O que é que eu quero dizer com isso? É que em relação à caça e à pesca, a pesca ela é a mais, vamos dizer assim, a mais procurada, tá certo? A mais bem vista, né? Por quê? Porque ela, querendo ou não, ela alimenta mais, tá? Principalmente as populações, tá? Que vivem, cadê onde foi que eu botei? Não botei, mas eu vou falar aqui, tá certo? Ela serve de sustento, botei aqui, ó. Ela serve de sustento, tá? Para as famílias ribeirinhas, tá? Ou seja, as famílias que vivem muito próximo de rios. Então, como por exemplo, na China, eles gostam muito de comer peixinho, tá? Então, a pesca lá na China. A gente também tem na Índia, tá? Tem também, os indianos também gostam muito de peixe. Aqui no Brasil a gente não consome muito peixe não, mas a galera já tá trocando a carne pelo peixe, tá bem? Mas tem outros países no mundo que se favorece da alimentação com o peixe, tá bem? Principalmente, foi o que eu tô dizendo aqui, as pessoas que costumam morar perto de lago, tá? De mar, né? De rio, tá? Que são os chamados ribeirinhos, tá? As espécies de peixe mais pescados no mundo, pescados, eita, aqui hoje o erro de português tá grande, mas eu tô ajeitando, o importante é ajeitar. As espécies mais pescadas de peixe, tá? São o tucunaré, o surubim, ó, o tucunaré, tá? É no rio Amazonas, o surubim, tá? Que é no rio São Francisco, né? Os de mar, tá? Os peixes de oceano, né? Sardinha, a tainha, a merluza e o camarão, tá? Esses são os mais procurados, ok? Então, vê só, na próxima aula a gente vai para, como foi, meu Deus? Para a questão da produção, né? Produção extrativista mineral, tá? Que é o que está faltando, porque a gente já viu hoje vegetal, animal, fica faltando a mineral, tá? Até a próxima aula e se cuidem.